Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Olá, meus amigos, minhas amigas. Começa agora o Meu Amigo Missionário. Eita, podcast bonito. Bom, nos nossos primeiros episódios aqui, a gente está introduzindo algumas pessoas mais internacionais aí. E uma das nossas convidadas, o nome dela é Josefa, diretamente del Chile, minha amiga latina, porque nós brasileiros também somos latinos. Para você que não sabe geografia, Brasil também fica na América Latina, então é mais uma compatriota nossa. E Josefa, como é que você está? O que você está achando do Brasil? Conta um salve primeiramente para a galera e já vai falando a sua história de vida. E galera, tudo bem? Me voy a presentar en español. Yo soy Josefa, tengo 25 anos. A verdade, eu conhecia Jesus desde que eu era uma criancinha, mas ele me trocou aqui para o Brasil. Eu tinha planejado ir para outro lugar, eu planejado para ir aos Estados Unidos, mas Deus falou 10 dias antes de que eu fora para os Estados Unidos para fazer minha escola ministerial. Ele falou: muito legal, mas não agora. Então, gente, Deus pode trocar todos os seus planos em um segundo e vai ser a coisa mais legal que Ele pode fazer com vocês. Eu nunca pensei no Brasil, a verdade. Nunca foi o meu plano. Eu já recorri outros lugares de América Latina, muitos países, mas nunca Brasil. Nunca supe por que razão, mas Ele tinha preparado o Brasil para mim. Eu cheguei a ser quase 3 meses aqui no Brasil. Eu não falava nada de português, nada, nunca havia escutado ninguém falar português, nada por el estilo. E sobre a graça de Deus, Ele abriu as portas do Brasil para mim. Ele abriu as portas de idioma para mim, que não foi algo difícil de aprender. E ainda sigo aprendendo, me desculpo se falo algo errado, galera, mas estou aprendendo, né? Misericórdia. E também foi maravilhoso, porque algo que eu nunca esperei foi a melhor coisa que me pudo passar. Então, estou muito agradecida por Deus, por DSM. Tampouco eu não conhecia Dunamis, não conhecia Teo Hayashi, não conhecia a Igreja Zion, não conhecia nada. Mas Deus me levou até aqui. E eu estou muito feliz por ficar aqui. Sensacional, sensacional. Realmente foi uma long story short. Josefa, mas vamos um pouco mais lento, vamos mais de boa agora. Explica pra gente como foi a sua trajetória até conhecer Jesus. O que você fazia, o que você não fazia, você sempre conheceu Jesus, o que você comia, onde dormia, se comia, se dormia. Explica isso aí pra gente. Tá, gente. Eu conheci a verdade de Jesus desde que eu era criancinha. Meus pais sempre conheceram a Jesus, mas agora eu entendi que eles nunca tiveram uma relação personal com Jesus. Em minha casa não era algo normal, por exemplo, ler a Bíblia e nada por estilo. Mas eu ia para a igreja todos os domingos. Mas nunca senti realmente essa conexão, eu pessoal, com Deus. Mas uma pessoa que eu sempre vi toda a minha vida foi minha avó. Ela é a mulher mais apaixonada por Deus que eu conheço. E ela, antes de que eu chegar aqui ao Brasil, ela falou para mim que ela sempre quis ser missionária. E que ela sempre estuvo orando por as gerações, por seus netos, para que eles pregaram o evangelho. E dos 5 netos que ela tem, eu sou a única cristã. Então, eu conheci a Jesus desde que eu era criancinha, sempre fui para a igreja, mas quando eu tinha portunhol, né? Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a decidir eu ir para a igreja sem meus pais, porque meus pais estão divorciados, separados, desde que eu tenho 1 ano de idade. Então, eu comecei a ir à igreja sozinha, desde meus 13, 14 anos.
E comecei a ir sozinha na igreja, e como eu gostei muito da igreja, participar dos jovens, das crianças, e comecei a conhecer um pouquinho mais de Jesus, sabe? Mas nunca foi um amor tão drástico como para deixar toda a minha vida. Eu amava muito a Jesus, mas também amava muito o mundo, sabe? Eu gostava muito do mundo, sempre eu fui uma pessoa muito sociável, que gostava muito de falar com outras pessoas, e gostava muito da festa, gostava muito de sair com amigos, e mais domingo ir para a igreja, gente. Eu muitas vezes fui esse tipo de pessoa que o sábado eu estava na festa e domingo estava na igreja. E em minha mente ficava tudo bem, porque eu não estou fazendo nada errado. Mas meu amor por Jesus era tibio, não era algo radical, como agora. Então, em 2020, a verdade, um pouquinho antes, 2019, eu estava bastante mais apartada de Jesus. Ele ficava comigo, mas a verdade, eu estava fazendo tudo o que eu queria fazer. Então, para o pensamento do mundo, esse foi meu melhor ano, onde eu tive o melhor trabalho, tive o melhor relacionamento, tinha as melhores qualificações da faculdade, mano, tudo muito bom. Até que no Chile houve um tipo de guerra civil. Mano, foi muito forte. Muito forte. Outubro, tá. Outubro de 2019. 2019. Foi um dia que marcou muito a história do Chile. Todo cambiou. O país que eu conhecia, um país seguro, um país legal, um país onde você podia sair às 3, 4 da manhã como mulher sozinha e voltar para sua casa sozinha, sem nenhum problema. Tudo trocou. Foi uma guerra civil que durou como um mês, 2 meses, e não foi nada legal, gente, nada legal. Foi pessoas contra pessoas. E foi muito difícil para mim, porque nós tivemos que ficar muito tempo na casa, encerrados, guardados na casa, assim como pandemia, tipo assim. Então, para nós ficar encerrados, fechados, guardados na casa, não foi quando chegou o Covid para nós, foi muito antes. Então, eu ficava em minha casa, e algo que nunca gostei desde criancinha era ficar sozinha em minha casa. Então, ficar sozinha por causa de uma guerra em minha casa, isso que minha mente começara a trabalhar. E quando eu fui adolescente, eu tive problemas com depressão, problemas com pensamentos de morte. E também, muitas vezes, eu fiz feridas a mim mesma. Sim, gente, houve muito tempo onde eu não sorrir, não podia fazer isso. Então, esse tempo de 2019 voltou. Todo isso minha mente, ficar sozinha, pensamentos de morte também. E tudo isso começou a trabalhar muito na minha mente. E voltei para uma depressão muito profunda, muito profunda. Houve dias que eu não queria levantar de minha cama, que eu não queria fazer nada. E aí minha mãe, que ela não é cristã, ela falou para mim: eu acho que você precisa ir à igreja. Eu acho que você precisa voltar para Jesus. E uma amiga falou para mim: tem um seminário no Uruguai. Por que você não vai? E eu, tá, não quero ficar mais tempo no Chile. Eu quero fazer algo diferente. Mas eu, sem saber que era para ir para uma base missionária no Uruguai, inscrevi e em 5 dias eu tomei um avião, voltei para o Uruguai, minha primeira vez nesse país. Nunca havia escutado muito sobre o Uruguai, a verdade. E aí conheci realmente a Jesus, porque foi uma escola de 2 meses. Foi como um mini DTS, sabe? Porque tem uma parte prática e uma parte de fase de leitura. E você também tem aulas de cura interior, sanidade, paternidade, tudo isso. Muito legal. Então, fiz essa escola e estava todos os dias, eu com minha Bíblia,
sem ninguém que orasse por mim, nada mais, encontrando-me com Jesus, encontrando-me com o Espírito Santo. E aí ele me confrontou e ele me mostrou como eu tinha um coração fechado, um coração de rocha. E ele mostrou, você não sente agora nenhuma emoção, porque você foi tão ferida que não queria sentir nada mais, não queria sentir nem o bom nem o mal. Então eu não lograva sorrir, não lograva chorar, nada. Se vocês me veem em persona, se você me vê face to face, você sabe que eu sou uma pessoa muito expressiva. Mas não foi assim. A verdade, nesse tempo eu era fechada. Minha cara, meu rosto não tinha expressão alguma. E aí Jesus começou a mostrar para mim. E ele mostrou que eu preciso romper essa rocha em você. Preciso romper seu coração, porque dentro dessa rocha está um coração muito ferido. Sabe, como quando você faz alguma ferida na sua pele e você tem uma cicatriz. E isso fecha, mas não bem. Porque você, quando abre, dentro está todo podre. Assim, Deus mostrou que estava meu coração. Estava fechado. Então, quando alguém tocava meu coração, eu não sentia nada. Mas quando ele rompeu toda a minha rocha, e mostrou para mim, era um coração podre, muito machucado. E ele foi com muito amor e muita paciência, tirando tudo. E aí comecei a sentir. Houve 3 dias que eu não parei de chorar, mas eram dias que houve meses que eu não chorei. E sentia muito dor e não chorava. Daí ele começou a lavar meu coração com minhas lágrimas. E ele começou a mostrar-me como era ele. E começou a afirmar por primeira vez minha identidade como filha de ele. Porque eu sempre senti que eu era uma pessoa que creia nele, mas nunca me senti filha dele. E foi muito legal começar a entender que eu sou filha. Então, desde 2020, eu comecei a receber essa palavra, que eu sou filha de Deus. Quando fui para meu prático na Bolívia, spoiler, agora estou voltando para a Bolívia, para meu prático, então Deus estava brincando comigo. E foi o meu primeiro prático, e aí eu entendi que Deus me estava chamando para missões nesse ano. Mas eu tive que voltar para Chile uns dias. Minha mãe ficava com câncer esse tempo, e eu precisava para voltar para ela e falar, eu quero cuidar de você, mas quem vai cuidar melhor de você é Deus. E ele falou isso para mim. Porque eu trabalhava, o dinheiro que eu conseguia com trabalho também aportava para casa, sabe? Porque minha mãe, enferma, não podia trabalhar tanto como antes. E eu falei em fé para ela, porque não tinha mais dinheiro. Aqui nós missionários somos voluntários e também nós pagamos por ficar aqui. Muitas vezes as pessoas invertem, fazem um investimento para nossas vidas. Mas nesse tempo eu não tinha ninguém, nenhum mantenedor. Era eu sozinha com minha fé. E isso basta, ainda hoje. Então, falei para minha mãe, eu te amo, mas eu acredito que Deus está fazendo algo mais. Porque nunca em minha vida me senti com tanta paz, com tanta calma, com tanto sentido de propósito. Sentir por primeira vez em minha vida que eu estava em um lugar e no momento correto. Senti por primeira vez que meu corpo e meu coração ficavam no mesmo lugar. Faltou muito, muito legal. Que nunca em minha vida havia sentido propósito, identidade. E então, quando eu voltei para Chile, tive que fazer uma pequena parada na Argentina, no Buenos Aires. E lá, comprei um cafezinho e a menina do café, eu estava desenhando, gosto muito de desenhar, e ela saiu de seu trabalho para vir até mim e falou, eu sou cristã e sinto muito de Deus e falar para você que Ele é seu pai, que você é filha e que Ele cuida de você e de sua mãe. E eu, cara, foi a primeira vez que eu comecei a ver o sobrenatural de Deus. Muito, muito legal. Depois eu voltei para a Bolívia, fiquei lá 6 semanas. Voltei por fé, gente. Eu não tinha dinheiro. Uma pessoa ofertou a minha vida. Eu precisava mais de $700 para ficar lá. Porque era muito caro viajar desde Chile até Bolívia.
E fiquei lá, conheci lá, e aí Deus, eu falei para ele, eu quero dar minha vida para você, porque entendi que você me está chamando para fazer missões. E se você me está chamando, eu falo sim, eu quero, estou disposta e disponível para você. Mas eu fiquei com tanta emoção, eu queria deixar tudo, não voltar para Chile, eu queria solamente ficar no Uruguai, fazer meu DTS, fazer minha escola da Bíblia. E Deus falou, eu sou um Deus de ordem. Eu sou um Deus que gosta de ordem. E você vai voltar para Chile. Eu vou ajudar você, mas você tem que pôr ordem suas coisas. e terminar a faculdade. Então, eu falei, tá bom. Então, quando eu termino a faculdade, eu vou fazer 1 ano de missões com você. E aí, eu vou decidir se eu vou ser uma missionária ou não. Gente, eu terminei minha faculdade lá no passado. Esse é o ano que eu falei para Deus, há 4 anos atrás, que eu ia dedicar para Ele. E assim eu cheguei aqui. Poderoso demais esse testemunho, muito maneiro mesmo, porque a gente pode ver que Deus, ele nunca entra em crise, ele nunca entra em pânico, e é muito surreal isso. E caraca, mano, você já deu spoiler, mas eu acho que Deus tem algo pra você na Bolívia. Não sei, vai saber. Tá, e agora contextualizando, o que você vai fazer? E aí já começa a dar uma pincelada a respeito do seu prático, expectativa, e também já falar pra gente como que vai ser o futuro, quais são as palavras de Deus pra sua vida, para as próximas temporadas, etc. Tá, Bolívia vai ser muito legal. Meu primeiro lugar de prático era para mim Egito e Bahrein, Oriente Médio. Eu fiquei, cara, que legal! Porque eu nunca imaginei, a verdade, Oriente Médio. Cada vez que eu recebia a palavra era para Havaí, ou para... Sim, Havaí, gente. Havaí está no meu coração. Desde que eu sou uma criancinha. Então, Deus falou que eu vou para lá. Outro spoiler. Mas... a verdade, nunca mirei Oriente Médio. Mas ele começou a queimar meu coração. Esse dia que nós temos que inscrever no formulário que lugares, que países nós sentimos. Eu nunca pensei. E entendi que era Deus. Mas agora, quando trocou para a Bolívia, eu fiquei tipo, mano, que isso? Eu já fui para a Bolívia, mas em minha mente, fazer missões era como um checklist de nações por conhecer. Eu ficava tipo, mano, se eu já conheço, eu não posso ir lá. E ele me confrontou, o Espírito Santo me confrontou, foi, por que você fica com menos amor pela Bolívia? Porque você já conhece? E não que você me vá seguir até o fim. E eu tipo, caraca, mano. Ele me confrontou e eu entendi que eu não estou aqui para fazer um turismo cristão. Estou aqui porque eu decidi entregar minha vida para Ele. Ainda em um lugar que, vou falar a verdade, eu como Josefa não gostei da Bolívia. Eu não gostei porque não é meu tipo, não é um lugar onde eu iria visitar como turista. Eu estava mirando Bolívia, olhando Bolívia com meus olhos de turista. Mas Deus falou, mas você conhece quanta necessidade de a palavra eterna tem lá. E eu, sim, essa é a verdade. Eu ainda não gosto de Bolívia, eu como turista. Mas eu amo os bolivianos. Amo o seu povo. Porque eles precisam de Jesus. Muito, 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 muito. Então, entendi. E falei para Deus, mais que falar para Ele, Deus, por quê, por quê, por quê? Entendi. A pergunta era, para quê, Deus? E Ele falou, eu vou levar você de volta para a Bolívia, ao lugar onde você me falou sim, por primeira vez, para agora começar nosso viagem
juntos, as nações, porque ele ha falado muito, que ele me deu as nações, não uma nação, não um continente, as nações, todas as nações. E eu fico, mano, que legal. Mas ele agora, nesse tempo da escola, ha falado de que eu vou ficar um tempo no Havaí, ele confirmou isso, que ele me vai preparar a mim com minha família. Mano, não sei que família, eu sou sozinha, mas ele sabe, ele é o chefe. Então, ele me vai preparar a mim com minha família no Havaí, na Kona, para depois ir para o Oriente Médio e ficar no Líbano. Não sei se esse vai ser para toda a minha vida, mas por uma temporada, eu e minha família vamos ficar lá. Então, quando eu estiver lá, eu vou voltar a escutar este podcast e vou mostrar para meus filhos. Eu vou falar. Eu, quando estava fazendo minha escola, falei no podcast sobre isso, porque foi uma palavra e Deus não é homem para mentir. Eu sei que isso vai acontecer. Eu tenho certeza em meu coração que isso vai acontecer. Então, agora eu me estou preparando para Oriente Médio. Eu recebi muita palavra que minhas características físicas são de uma mulher do Oriente Médio. E eu, mano, eu nunca me identifiquei com outras chilenas, porque sou diferente. Mas falando com outras pessoas que ficaram lá, você é uma mulher do Oriente Médio. Você se põe umas roupas como ela, assim. É uma mais. Eu sou muito boa. E também ha falado de Europa, ha falado também de América, Estados Unidos. Então, ele ha falado de muitas nações. E ha sido muito legal, porque nesse tempo de escola entendi que porque ele me deu a facilidade com idiomas. Porque eu comecei a estudar italiano, porque eu trabalhei com árabes, com muçulmanos. Em meu trabalho, eles eram meus chefes. Eu comecei a falar francês e árabe com eles. E agora, estando aqui na escola, quando falaram que eu ia para o Egito, o Espírito Santo lembrou para mim que eu, quando era uma criancinha, tinha 10 anos, por um ano completo, eu comecei a estudar sobre o Egito. Um ano completo. Estudei sobre a história, a cultura, a religião, como mover-me. Lá no passado, eu trabalhava com viagens. Então, eu comecei a estudar como mover-me na Turquia sozinha como mulher. Como mover-me no Egito sozinha como mulher. Então, Deus faz tudo com um propósito. E se Deus põe algo em seu coração e você acha que não foi feito agora, fique tranquilo. Deus vai encontrar o tempo certo para que isso seja uma realidade para você. Então, uma palavra que me afirmou muito para esse tempo, de que ele trocou meus planos, porque eu ia fazer agora meu DTS na Kona. Eu ia começar meu Fire and Fragrance em janeiro. E Deus, el 31 de dezembro, fala para mim, Kona, muito legal, não agora. E eu, quê? Mano, eu já tinha tudo mudado, falei com o meu trabalho, eu morava sozinha no Chile, então eu falei o lugar onde eu morava, gente, eu me vou embora no janeiro, tchau, tchau, tudo bem, beleza, fazendo despedidas com meus amigos, com minha igreja, e Deus, aonde vou agora? 2 semanas depois, apareceu para mim uma publicidade do DSM no Instagram, não sei como, foi o Espírito Santo. Eu paguei, eu apliquei. E agora estou aqui. Então, meu sono era Kona. Meu sono era ficar lá, porque era o máximo para mim. Eu gosto muito de surfar, eu gosto muito da praia. Eu sou uma menina que Kona é muito para mim. Essa é a verdade. E quando ele falou, não agora, foi algo que machucou meu coração, mas meu orgulho. Não meu coração, porque meu coração é para Jesus. Mas machucou meu orgulho. E eu falei genuinamente para ele, Deus, assim como Moisés, se a tua presença não vai conosco, eu não quero ir. Então eu falei, não quero ficar em um lugar que é meu sono desde que eu sou a criança. Se você não está lá comigo, Havaí não vai ser o mesmo sem você. Então agora estou aqui. Brasil, amo o Brasil, amo este lugar.
eu vou amar voltar para a Bolívia, porque ele aí vai começar a escrever minha história com ele. Agora sim começa a nossa viagem de missões. Tudo o que vivi 4 anos atrás e convivido agora foi a preparação. Agora começou o verdadeiro viagem com ele. E meu primeiro país é Bolívia. Caraca, que história sensacional. Me senti honrado em simplesmente ser o Marco, tá ligado? E eu espero realmente que no futuro os seus filhos possam ouvir esse podcast e ver falar, caraca, ela já sabe. Então é muito bom. Josefa, últimas palavras aí de encorajamento pra galera que quer vir fazer essa parada de missões. Tô falando nem do DSM, mas que quer embarcar nessa louca jornada chamada Viver com Jesus. Qual é aquela coisinha, aquele salsa, aquele tempero que você tem notado e que pode ser importante? Algo aconteceu comigo desde que eu comecei a seguir a Jesus. Eu ficava intranquila em minha caldeira na igreja. Eu não entendia como só isso é. Como seguir a Deus solamente venir à igreja o domingo, não tem nada mais. Tá, reunião de oração ou quarta, mas só isso, Deus. Como você que criou o universo vai ser tão limitado a 2 reuniões por semana? É orar sozinha ou ler a Bíblia no meu quarto. Você tem que ter mais. Se você sente esse fogo dentro de você, essa fome por mais, você está sendo chamado para mais. E não seja como eu, não fuja de seu chamado. Eu fugi por muito tempo. Mas quando falei para Deus, sim, estou disposta e disponível, Ele abriu tudo. Se eu ou muitas pessoas aqui na farm, nós somos testemunhos de milagres, muitos milagres. Não somente com dinheiro, gente. Dinheiro é o menor milagre que nós vemos aqui. Vemos cada tipo de milagre. E Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de sobrenatural. E se você quer viver isso, fale para Deus. Deus, eu quero mais de você. Eu quero o sobrenatural de você. Então, se você quer, não somente fazer uma escola ministerial, este não é um ano que você passa numa fazenda porque você não tem nada melhor que fazer. Não, este é um ano de investimento, porque não sei como é em português, mas você vê os prédios altos, mas antes de ter um prédio muito alto, você precisa ter cimento, fundação. Então, este é um ano de fundação. Porque próximos anos para nós vai ser de construir prédio muito alto, de a forma, a cor, tamanho, tudo o que Deus quer fazer com nós. Mas fundação é agora, um ano de investimento, o que Deus está fazendo. E não fique com fome, porque quando você tem fome, você é capaz de comer qualquer coisa. E a única coisa que vai llenar você, que vai saciar sua fome, vai ser Jesus. E gente, se alguns de vocês têm um coração pela alguma nação que queima durante muito tempo, sair de seu país é algo maravilhoso, mas também é algo difícil. Deixar atrás sua língua, talvez, ou seja, sua cultura, seus amigos. Deus é digno de tudo isso e mais. E Ele não vai deixar você sozinho. Que você senta que é somente um sacrifício sem recompensa. Eu posso ver minha recompensa todos os dias aqui na fazenda. Com as pessoas, com as aulas, com cada encontro com o Espírito Santo. Então, essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Vamos lá.
Vamos e vamos pra cima, para as nações. O bagulho é louco, o sistema é bruto. Muito obrigado, Josefa, aí, por estar conosco. Muito obrigado pelo seu coração pelas nações. E que realmente Kona seja muito bom e que o Oriente Médio seja impactado pela sua vida. Que você possa surfar nas areias do Oriente Médio. Nossa, ficou bonito pra caramba. Pessoal, ficamos por aqui com esse episódio do Meu Amigo Missionário. Eu vou viajar pelas nações porque o Senhor... E errei a frase, acontece. Eu erro a frase do meu próprio podcast e é assim que acontece. Galera, eu espero vocês no próximo episódio. Vamos ver quais vão ser as próximas histórias. E se você curtiu esse episódio, não esquece de compartilhar e marca a gente, @meu amigo missionário, @Lucas Vera Cardoso, @Josefa. @Jo Cordobae. Muy gringo. Vai estar na descrição desse podcast porque eu não manjo de espanhol ainda, mas acontece. E eu vou desligar em 3, 2, 1.